Pai do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras, e hoje nós estamos aqui para mais um vídeo do estudo de Isaías, amém, irmãos? Hoje estudaremos o capítulo de número 23. Peço que os irmãos se preparem, né, desde já para nós darmos início ao estudo da palavra do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos iniciar aqui, né, com o capítulo 23, versículo 1, que diz: Peso de Tiro, uivai navios de Tarsis, porque está assolada, a ponto de não haver nela casa nenhuma e de ninguém mais entrar nela. Desde a terra de Quitim lhes foi isto revelado. Então, irmãos, como os irmãos sabem, né, é comum no livro de Isaías ele apresentar, né, uma linguagem poética e simbólica. E não vai ser diferente aqui nesse capítulo. Tiro e Sidom eram as duas principais cidades da Fenícia. A Fenícia ela foi um grande poder marítimo, né, da região do Mar Mediterrâneo. E essas duas cidades, né, Tiro e Sidom, elas ficavam próximas à região que hoje pertence ao Líbano. E essa potência marítima, né, estava com seus dias contados pelo poder divino. Então, Tiro era uma das cidades mais famosas da antiguidade, né? Seus marinheiros eles eram exploradores e mercadores do mundo. Tiro estabeleceu colônias em volta das praias do Mediterrâneo. Então, os fenícios, irmãos, eles tinham colônias comerciais em Tarsis, né? E os navios que estavam em Tarsis, eles iriam voltar para Tiro, mas eles ficaram sabendo que a cidade foi destruída. Então, eles foram convocados a lamentar por Tiro. Então, a profecia, ela começa com uma chamada para uma frota de navios, né? Para que uma frota de navios mercantes comece a lamentar. Então, para eles, o profeta pede para uivar, né? Uma espécie de lamento em voz alta. E o profeta ele condena aqui o sistema comercial de Tiro, que não era condizente com as leis de Deus. Quitim, né, que é mencionado aqui no versículo, ele possuía fortes laços comerciais com Tiro. O rei Acabe, né, que foi rei de Israel, ele casou-se com uma princesa fenícia chamada Jezabel, né? A gente vê isso lá em 1 Reis 16, 30 e 31, que diz assim, ó: E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. 23:2. Calai-vos, moradores da ilha, vós a quem encheram os mercadores de Sidom, navegando pelo mar. Então Sidom, né, Sidom ficava 40 quilômetros ao norte de Tiro, na costa do Mediterrâneo. Tiro era uma colônia de Sidom, porém Tiro se desenvolveu mais do que Sidom. E a profecia ela foi dirigida àqueles que já estavam no país. Em Tiro, as pessoas de lá eram testemunhas oculares da sua ruína. E para os que estavam nos navios, Isaías ele pede para uivar, mas para os moradores da ilha para se calarem, uma espécie de lamento em silêncio. Versículo 3. E a sua provisão era a semente de Sior, que vinha com as muitas águas, a ceifa do Nilo, e ela era a feira das nações. Então, irmãos, o cereal ele era importado do Egito, né? E Tiro ele fazia o comércio com esse cereal à margem do mar Mediterrâneo. Então essa expressão aqui, as muitas águas, né, se refere ao mar Mediterrâneo. E Sior ficava na parte oriental do Egito. O Egito naquela época, irmãos, era o responsável pela alimentação de quase todo mundo da época. Mas o Egito ele não tinha madeira, por isso ele tinha que usar os navios fenícios. O Egito ele produzia o cereal e os fenícios transportavam esse cereal para os países que ficavam na costa do Mediterrâneo. O trigo do Egito
era um dos principais artigos do seu comércio. Versículo 4. Envergonha-te, ó Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar, fala dizendo: Eu não tive dores de parto, nem dei à luz, nem ainda criei jovens, nem eduquei virgens. Então aqui está se referindo a Sidom, né? Aqui, irmãos, nesse versículo aqui, o orgulho de Sidom ele foi repreendido. E aqui nesse versículo, irmãos, Isaías ele usa uma linguagem poética, né? Dizendo que o mar estava zombando da crença dos fenícios. Por quê? Porque os fenícios eles acreditavam que o mar tinha dado a luz aos fenícios e por isso eles tinham aptidão para a navegação. O deus fenício do mar, Ian, né, está lamentando pelas perdas das cidades portuárias atacadas pelos assírios. Então Isaías ele aproveita essa crença para dizer em forma poética que o mar negou que ele fosse a mãe daquele povo. Então o mar Mediterrâneo aqui ele é personificado como a mãe dos fenícios. Então como a sentença de Sidom seria uma cidade estéril, né, porque ela perdeu os jovens marinheiros que eram chamados de filhos do mar. Então o mar ele não queria mais gerar filhos que dessem continuidade ao comércio marítimo. O mar não iria se lembrar mais que um dia houve habitação naquele lugar. Então, irmãos, na realidade, né, o que Isaías estava querendo dizer é que Sidom ajudou na fundação de Tiro e foi considerada a mãe de Tiro. Quando Tiro foi destruída, Sidom ficou tão enfraquecida a ponto de dizer que ela não fundaria mais nenhuma cidade. Verso 5. Como quando se ouviram as novas do Egito, assim haverá dores quando se ouvirem as de Tiro. Então, irmãos, a notícia do sofrimento de Tiro se espalhou até chegar no Egito. Tiro ganhava seu dinheiro a partir do comércio do Egito. Aí os egípcios ficaram angustiados, né? Por quê? Por quê? Porque o Egito ele perderia o seu prestígio perante as outras nações. E esse foi um fator que contribuiu para que a Assíria ampliasse a sua conquista mundial. Né? Os egípcios eles pensavam da seguinte forma: né? Se Tiro, que era uma nação poderosa, tinha sido destruída, eles com certeza seriam os próximos da fila. Né? O Egito seria o próximo da fila. Né? Verso 6. Passai a Tarsis, clamai, moradores da ilha. Então os navios, né, eles não podendo ir para Tiro, eles tinham que retornar para Tarsis. A grande maioria dos historiadores eles dizem que Tarsis era um porto de exportação de minérios na Espanha. Isaías agora ele convoca os fenícios para se refugiarem em sua colônia espanhola, né, pois Tiro estava à mercê do invasor. Os moradores de Tarsis eles clamavam, uivavam, gritavam, né, pois o comércio havia sido interrompido. Com isso haveria o que? Perda financeira. Verso 7. É esta, porventura, a vossa cidade exultante, cuja origem é dos dias antigos, cujos pés a levaram para longe a peregrinar? Então aqui nós estamos vendo aqui um questionamento, né? Tiro era uma cidade cheia de orgulho, né, e riqueza. Era também uma cidade muito antiga. E a queda de Tiro foi uma calamidade não somente para os tírios, né, mas para toda a região do mar Mediterrâneo. Quando o versículo usa a expressão aqui, cujos pés a levaram para longe a peregrinar, então, pelo seu próprio esforço, ela chegou ao topo. Né? Os pés aqui são os navios que levavam os tírios a toda parte. Versículo 8. Quem formou este desígnio contra Tiro, distribuidora de coroas, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra? Então aqui temos um outro questionamento, né? Quem produziu toda essa miséria? Né? Pois Tiro produzia coroas de riqueza. Tiro coroava seus comerciantes com riquezas e prestígios. Né? Os comerciantes eles eram como príncipes que comandavam o mar. Né?
Então a pergunta aqui, né? Quem formou esse desígnio contra Tiro? Distribuidora de coroas, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra? Então a resposta para essa pergunta é Deus, né? Foi Deus que formou esse desígnio. Deus queria que as nações reconhecessem que foi Ele que estava por trás de tudo isso. Versículo 9. O Senhor dos Exércitos formou este desígnio, né, para denegrir a soberba de toda a glória e envilecer os mais nobres da terra. Então, irmãos, Deus estava por detrás do poder da Síria, né? Por isso que Isaías usa o título Senhor dos Exércitos, né? O Senhor Todo-Poderoso, ele formou qual desígnio, né? Ele planejou a humilhação de Tiro, orgulhosa, né, de sua glória, famosa por seu empreendimento comercial. Então o versículo diz aqui que ele vai envilecer os mais nobres da terra, ou seja, ele vai desonrar, né, essas pessoas. Versículo 10. Passa como o Nilo pela tua terra, ó filho de Tarsis. Já não há quem te restrinja. Então, irmãos, Tiro passará por sua terra, né, como um rio correndo para o abismo. Eles serão presas fáceis nas mãos dos inimigos. Tiro, né, e seus habitantes, a partir de então, eles se tornaram habitantes da sua colônia em Tarsis. Verso 11. Ele estendeu a sua mão sobre o mar e turbou os reinos. O Senhor deu ordens contra Canaã para que se destruíssem as suas fortalezas. Então, irmãos, foi Deus quem sacudiu aquela parte do mundo, né, estendendo a sua mão de julgamento. Fortalezas de Canaã foram derrubadas pelo decreto de Deus. Cidades com comércio foram estabelecidas em Canaã. Tiro e Sidom seriam as principais fortificações a serem destruídas. Mas a destruição não estava restrita, né, a duas cidades. Verso 12. E disse: Nunca mais exultarás de alegria, ó oprimida virgem, filha de Sidom. Levanta-te, passa a Quitim, e ainda ali não terás descanso. Então, irmãos, Tiro, ela era chamada de ex-filha virgem de Sidom. Tiro teria de fugir para Quitim, que é Chipre, né? Mas ali não iria encontrar descanso, né? Quando o versículo usa a expressão ó oprimida virgem, quer dizer que o inimigo já teria conquistado Quitim e agora aquela virgem não seria mais virgem, né? Porque tinha sido deflorada. Tiro foi uma virgem violada pelos assírios, né? Os árabes, eles utilizam a expressão virgem para dizer que uma cidade nunca foi capturada pelo inimigo, né? E Tiro, então, era uma cidade em virgem. Verso 13. Vede a terra dos caldeus. Ainda este povo não era povo. A Síria afundou para os que moravam no deserto. Levantaram-se as suas fortalezas e edificaram seus palácios, porém converteu-a em ruína. Então, irmãos, a Síria ela fundou Babilônia, né? Ajudou a erguer as suas torres e seus palácios. Mas a Síria destruiu Babilônia antes que a Babilônia se tornasse potência. Então o profeta fala que para os moradores de Tiro, para eles olharem para os caldeus, né? Eles, o povo de Tiro, nunca tinham sido uma grande nação, né? Antigamente eles moravam em tendas e agora eles foram subjugados pelos assírios, né? Se os assírios derrubaram os babilônicos, significa que eles poderiam derrubar Tiro também. Verso 14. Uivai, navios de Tarsis, porque está destruída a vossa fortaleza. Então os fenícios, né, eles tiveram profundas perdas com o fim do seu comércio. Tarsis não receberia embarcações por um longo tempo. Verso 15. Naquele dia Tiro será posta em esquecimento por 70 anos, conforme os dias de um rei. Porém, no fim de 70 anos, Tiro cantará como uma prostituta. Então nós vamos ver aqui, irmãos, que dos versos 15 até o 18 referem-se somente a Tiro. E aqui vai falar do processo de restauração de Tiro após 70 anos. Esses 70 anos, eles correspondem ao período em que Nabucodonosor
conquistou Babilônia até a sua queda. Nesse período, Tiro permanecerá fraca e pobre. Durante o Império Persa, ela vai recobrar, né, parte do seu antigo poderio. Então aqui o versículo diz aqui, dias de um rei, né, isto é, uma dinastia. A monarquia babilônica, ela durou 70 anos. Ezequiel, ele fala da queda de Tiro, né, durante o reinado de Nabucodonosor. Está lá em Ezequiel do 26 até o 28. Né? O rei de Tiro tinha o espírito de rebelião de Lúcifer, né? Isaías, ele viu a queda de Tiro muito antes que esta acontecesse, né? Isaías está tentando dizer ao povo de sua época sobre o que aconteceria com a cidade de Tiro após a invasão da Síria, né? Tiro, ela foi removida do poder comercial devido ao ataque dos assírios. Lá seria um lugar esquecido por 70 anos. Depois de 70 anos, Tiro voltaria a praticar as mesmas atividades que praticava antigamente. Verso 16. Toma a harpa, rodeia a cidade, ó prostituta, entregue ao esquecimento. Faça doces melodias, canta muitas canções, para que haja memória de ti. Então, irmãos, aqui Tiro, ela é tratada como uma prostituta idosa, né, que retornou às suas atividades. Para isso, ela tem que fazer propaganda de si mesma para conseguir novos clientes. Isaías está usando aqui de metáfora, né, para falar sobre a restauração de Tiro. Então, ela pega uma harpa, né, para tocar as músicas antigas, né, lembrando os velhos tempos, quando ela era a rainha do comércio. Então, nós podemos fazer aqui, irmãos, um paralelo entre Tiro e Babilônia. Ambas, né, são chamadas de prostitutas. Em Apocalipse 17:1 diz assim, ó, e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo, vem e mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Verso 17. Porque será no fim de 70 anos que o Senhor visitará Tiro, e ela tornará a sua ganância de prostituta, e prostituir-se-á com todos os reinos que há sobre a face da terra. Então, irmãos, aqui está mostrando, né, que o Senhor está no controle de toda a situação. Né? Deus tinha derrubado Tiro, mas agora ele está erguendo a cidade novamente. E Deus a fará reviver mais. Deus fará essa cidade reviver, mas será inutilmente, pois ela voltará aos seus caminhos pecaminosos. Verso 18. E o seu comércio e a sua ganância de prostituta serão consagrados ao Senhor. Não se entesourará, nem se fechará, mas o seu comércio será para os que habitam perante o Senhor, para que comam até se saciarem e tenham vestimenta durável. Então, irmãos, esse versículo aqui, irmãos, só tem como entender esse versículo se nós olharmos para o reino milenar. Né? O versículo nos diz que no reino milenar, as riquezas ganhas por essa prostituta aumentarão o bem-estar de Jerusalém. Né? Então, aqui, irmãos, não há nenhuma contradição com Deuteronômio 23:18. Né? O que diz lá Deuteronômio 23:18? Diz assim, ó, não trarás o salário da prostituta, nem preço de um sodomita à casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque ambos são igualmente abominação ao Senhor teu Deus. Então, irmãos, aqui Isaías, né, nesse versículo, está tratando da guerra que o Senhor fez contra os injustos. E nessa guerra contra Tiro, quem venceu foi o Senhor. Né? Os despojos da guerra, eles serão consagrados ao Senhor. E por fim, nós já estamos no fim, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre o despojo de Davi. Né? Lá em 1 Samuel 30, versículo 18, diz assim, ó, assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres salvou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinha tomado. Tudo Davi tornou a trazer. E também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levavam-nas adiante do outro gado,
e diziam: Este é o despojo de Davi. Então nós temos aqui outro exemplo de despojo. Está lá em Josué 6, a partir do 17, que diz assim, ó: Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não toqueis nem tomeis alguma coisa dele, e assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Porém toda a prata e o ouro e os vasos de metais e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Então tudo isso eu estou mencionando, irmãos, porque aqui no versículo 18 que nós lemos, diz assim, ó: E o seu comércio e a sua ganância de prostituta serão consagrados ao Senhor, né? Então aqui eu estou mencionando exemplos na Bíblia de despojos que foram consagrados ao Senhor, né? Então a Fenícia ela será restaurada e ela será um bem para Jerusalém, né? A Fenícia ela dará uma porção da sua riqueza para sustentar os sacerdotes no reino milenar. Amém, irmãos? Então aqui a gente encerra o capítulo 18, as 23, desculpa, né? O capítulo 23 de Isaías, né? Espero que os irmãos tenham compreendido, né? Caso os irmãos tenham alguma dúvida, os irmãos podem usar os comentários, né? Ou mesmo se os irmãos queiram fazer alguma observação a respeito do vídeo, né? Os irmãos fiquem também à vontade. Se você gostou desse vídeo, peço aí que você deixe seu like. Caso você ainda não seja inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal, né? Obrigado a você que assistiu o vídeo até o final e fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.